Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a Deus. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Para nós brasileiros, uma devoção trazida pelos portugueses, uma vez que Portugal, a padroeira do país, é a Imaculada Conceição. E assim aqui, as primeiras paróquias que surgiram neste território marianense foram dedicadas a Nossa Senhora da Conceição. A primeira delas na cidade de Ipiranga, em 1701, e a segunda na cidade de Mariana, em 1703. Mais tarde, a paróquia de Mariana torna-se a titular Nossa Senhora da Assunção, devido à promessa do rei de Portugal, que, vencendo a batalha nas vésperas da Assunção da Virgem Maria, faz uma promessa de que todas as catedrais erigidas no seu reinado, a partir daquele tempo, seriam dedicadas a Nossa Senhora da Assunção. Mas são mais de 40 paróquias dedicadas à Imaculada Conceição em nossa arquidiocese. Um grande número. Isto mostra a devoção do nosso povo e o carinho do nosso povo pela Virgem Maria, sob o título de Imaculada Conceição. Amados irmãos e irmãs, a solenidade de hoje, ela nos acena para a misericórdia de Deus, a bondade, o amor de Deus, e nos chama a voltarmos o nosso olhar para a Virgem Mãe, acolhendo em nossa vida os desígnios de Deus. Maria, de forma contrária aos nossos primeiros pais, se coloca em tudo obediente a Deus. Acolhe a vontade de Deus para a sua vida. Deus deseja que a humanidade permaneça no jardim do Éden. Permanecer no jardim do Éden é permanecer na proximidade de Deus. É permanecer na graça de Deus. Permanecer no jardim do Éden é permanecer sob os cuidados de Deus. Ter tudo aquilo que Deus deseja de bem para o homem. Mas nossos pais, diante das tentações, acabam cedendo
devido às suas fragilidades. Somos frágeis, meus irmãos. Somos humanos, sujeitos ao erro. E por isso a nossa confiança maior tem que ser no amor de Deus, para que possamos vencer as tentações. Às vezes corremos o risco de julgar no outro a culpa de nossas decisões. Às vezes até no próprio Deus, quando vemos a maldade que parece imperar nesse mundo, muitas pessoas dizem: onde está Deus? Se Deus existisse, não existiria tanto mal. Jogamos em Deus, colocamos em Deus a culpa da maldade de nossos corações, da maldade dos corações gananciosos que muitas vezes não sabem partilhar, da maldade dos corações que não conseguem perceber o sofrimento e a dor do outro, da maldade dos corações que não conseguem se comprometer com a vida do outro e por isso se recusam a fazer o bem. Assim também aconteceu com os nossos primeiros pais. Deus os coloca no jardim do Éden. E o meio do jardim está a árvore da sabedoria, mas o homem, na sua arrogância, na sua prepotência, deseja igualar-se a Deus pela tentação. Olha, ele proibiu vocês de comer desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a ele. E o que a mulher faz? Acaba cedendo à tentação. Amados irmãos e irmãs, a liturgia nos coloca diante do momento em que Deus procura os homens. Onde estão? Onde estás, Adão? E ele responde: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Estar nu, meu irmão e minha irmã, é estar distante da graça de Deus. Estar nu é não estar revestido das vestes da bondade, do amor de Deus, porque nós as recusamos. Estar nu é afastar-se da luz de Deus. É preferir as trevas. É preferir não termos a túnica da vitória, da graça, do amor de Deus, mas nos revestirmos de nossas fragilidades. E Deus pergunta: quem te disse que estavas nu? Porque o homem percebe o mal que ele causou. Olha, foi a mulher que tu me destes, não é? Então nós começamos às vezes, quando agimos nos caminhos do mal, como Adão. Julgar a culpa no outro. Criança é assim, né? Quando faz algo errado e a mãe pergunta, diz assim: foi eu não, foi o outro. E o outro às vezes até apanha, né? Por causa do que fez e nem fez. E então Deus pergunta à mulher: que tu fizestes? E ela diz: foi a serpente, né? Foi a serpente, ela que me tentou. Foi o mal que entrou no coração. E a partir daí, Deus promete que por sua misericórdia jamais abandonará o homem. Uma mulher pisará a tua cabeça e esmagará a tua cabeça. Amados irmãos e irmãs, é a imagem do bem que vence o mal. Deus sempre se colocará ao lado do seu povo, agindo com um coração misericordioso a partir deste momento, mesmo apesar das fragilidades e quedas do seu povo. E Deus prepara um caminho, vai aplainando os caminhos, endireitando as veredas, no desejo de reconquistar a amizade com o homem. E Ele mesmo vem ao nosso encontro buscar reconquistar a humanidade para si. E se encarna no seio da Virgem Maria.
Amados irmãos e irmãs, para que Deus se fizesse presença entre nós, foi preciso o sim de uma mulher. Se por um lado, nossos primeiros pais fecham o seu coração à ação de Deus e abrem espaço em seu coração para o mal, Maria fecha todo o seu coração para o mal e, esvaziando-se de si mesmo, acolhe em sua vida a vontade de Deus. Ela poderia dizer não, agindo com egoísmo. Ela poderia dizer não, agindo com indiferença. Ela poderia dizer não, agindo até por covardia. Mas mesmo sabendo dos riscos corridos, Maria diz sim ao anúncio que Deus tem para si. E por isso nós a celebramos. Porque em Maria, Deus resgata a amizade com a humanidade. Em Maria, Deus se faz presente no seu ventre, vindo a nós, mostrar-nos que é preciso também nós abrirmos o nosso coração à sua ação salvadora para que ele se faça presente entre nós. Queridos irmãos e irmãs, diante de tudo aquilo que é apresentado a Maria pelo anjo, ela vai dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para todos nós? Será que a vontade de Deus é que de fato nós abramos o nosso coração às tentações do tempo presente, às serpentes da atualidade? Ou será que é que nós abramos o nosso coração para acolher a salvação que nos é oferecida pelo seu Filho em Jesus Cristo, como vimos na carta de São Paulo aos Efésios? Claro que a vontade de Deus é que nós tenhamos o nosso coração aberto para acolher a salvação que Ele nos concede. E é este o esforço que nós devemos fazer cotidianamente. Converter-se cotidianamente é procurar cada vez mais abrir o nosso coração a esta graça misericordiosa de Deus, que apesar de nossas falhas, deseja estar ao nosso lado e deseja estar conosco, e fechar o nosso coração ao mal que parece imperar nesse mundo. Que Deus nos ajude a buscarmos dizer sempre sim a tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Que Deus nos ajude a crescermos na amizade com Ele. Que Deus nos ajude a cada vez mais nos aproximarmos dEle, revestindo-nos das suas vestes, da sua graça, da sua misericórdia. Deus nos livre de nos sentirmos nus diante dEle. Deus nos livre de nos sentirmos distantes dEle nas trevas do erro, do mal, do pecado, mas que Ele possa sempre, estendendo sua mão a nós e dizendo: onde estás? Possamos responder: aqui estamos, Senhor, e faça-se em nós segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.